Você que viu na mídia, nos últimos dias, o julgamento do Supremo Tribunal Federal que relativizou a coisa julgada tributária e ficou em dúvida do que aconteceu? Fica com a gente que o Etc. explica. Eu sou Bruno Damasceno e hoje eu vou tratar com vocês do julgamento do Supremo Tribunal Federal realizado no último dia 8 de fevereiro, que é a famosa relativização da coisa julgada tributária. Vou contar para vocês mais ou menos a história do caso. Lá atrás, no final da década de 80, início de 90, várias empresas entraram na justiça para pedir a declaração de inconstitucionalidade da chamada Contribuição sobre o Lucro Líquido, a CSLL. Em 1992, duas empresas grandes venceram essa disputa e pararam de recolher esse tributo. Elas diziam o seguinte: olha, esse tributo deveria ter sido criado por lei complementar, e não foi. Além disso, ele teria que respeitar aquela regra da anterioridade anual, ou seja, se ele fosse criado nesse ano, ele só poderia valer para o ano seguinte, o que também não teria acontecido. Essas empresas venceram essa ação. A ação transitou em julgado, ou seja, não cabia mais recurso, era definitiva, de uma vez por todas estava decidido. Elas não recolheriam CSLL porque o tributo era inconstitucional. Anos depois, isso lá em 1992, anos depois, em 2007, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 15. Nessa ação, ele decidiu que a CSLL é um tributo constitucional. E aí surgiu a dúvida: o que acontece com aquelas decisões judiciais que já eram definitivas, lá em 1992, para aquelas empresas que deixaram de recolher CSLL? Elas passariam a recorrer, agora que o STF disse que esse tributo é constitucional, ou elas realmente não precisariam mais recolher esse tributo? E aí a discussão continuou, e agora, só agora, em 2023, essa dúvida foi sanada. O que o STF falou? Falou: olha, a partir do momento que eu, STF, digo que um tributo é constitucional, todas as decisões judiciais que foram proferidas em sentido contrário, ainda que quanto a elas não coubesse mais recurso, nem ação rescisória, nada disso, essas coisas julgadas, essas decisões, param automaticamente de surtir efeito. Para esse caso que eu estava contando para vocês, o que isso significa? Olha, apesar de ter tido uma decisão favorável em 92, como em 2007 o STF disse que o tributo é constitucional, essas empresas, a partir de então, teriam que recolher a CSLL desde 2007 para frente. A gente não tem ainda certeza dos detalhes da decisão, porque o acórdão do Supremo ainda não foi publicado. Mas o que a gente deu a perceber é o seguinte: com essa decisão, essas relações que a gente chama de trato sucessivo, ou seja, aquelas relações que se repetem mês a mês entre contribuinte e fazenda, elas estão submetidas a uma coisa julgada que pode ser revertida depois pelo Supremo Tribunal Federal. A CSLL é um desses casos, porque o contribuinte fatura e paga todo mês esse tributo. Situação diferente, eu imagino que a gente, como eu falei, a gente não tem ainda o acordo do Supremo, mas temos a indicação do STF de que contextos fáticos diferentes podem gerar decisões diferentes. Baseado nesse raciocínio, numa relação de trato único, ou seja, num imposto que incide uma vez e nunca mais, como, por exemplo, o ITBI, o Imposto de Transmissão. Você comprou aí sua casa, seu imóvel, na hora de registrar no cartório, você tem que pagar o ITBI, fazer o recolhimento desse imposto de transmissão. Isso acontece uma vez só, você não recolhe todo mês o ITBI, a não ser que você compre e venda no mesmo imóvel todo mês, mas não é o caso, isso não acontece em geral. Então, como esse tributo acontece só uma vez e acabou, a coisa julgada dele teria um ar de definitividade maior. Por quê? Porque nas relações de trato sucessivo, como ela se repete mês a mês, ela está sempre sujeita a alterações tanto do quadro fático quanto do quadro jurídico, ou seja, uma nova lei, uma nova decisão. E essa é justamente a hipótese que o Supremo está tratando aqui. É uma alteração do quadro jurídico. Houve uma decisão do STF em 2007 reconhecendo a constitucionalidade da CSLL. Logo, aquelas coisas julgadas anteriores que diziam que ela era inconstitucional não deveriam prevalecer. Então, decidido o caso, as empresas teriam que recolher esse tributo desde 2007 para frente, sem nenhum tipo de modulação de efeitos. Os contribuintes já foram dizer: então vai ter que modular, senão vai ter um prejuízo imenso. O Supremo falou: não. Vocês devem ter acompanhado na mídia uma declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, que falou: olha, as empresas deveriam ter provisionado esse tributo. A partir do momento que o Supremo disse que ele é constitucional, lá em 2007, as empresas deveriam ter provisionado, e agora, quem não fez, realmente fez uma aposta e perdeu. Agora vai ter que pagar a perda dessa aposta.
aí vocês me perguntam, Bruno, essa decisão vale para todo mundo? sim. E temos outro indicativo jurídico importante. O Supremo, com essa decisão, ele está dizendo o seguinte, olha, essa decisão do STF, ela se estende aos demais contribuintes porque ela foi tomada em sede de repercussão geral. O Supremo julgou conjuntamente os temas 881 e 885 da sua repercussão geral, justamente para uniformizar o entendimento em relação a todos os contribuintes. Então, a gente precisa saber ainda para quais tributos exatamente ela vai valer, quais são aqueles que são considerados realmente de trato sucessivo, os únicos. Hoje, a gente sabe que a CSLL foi considerada de trato sucessivo, então já temos esse indicativo. E temos outro indicativo jurídico importante. O Supremo, com essa decisão, está dizendo o seguinte, as decisões em controle concentrado de constitucionalidade prevalecem sobre as decisões em controle difuso. O que é que isso quer dizer? Não vou dar uma aula aqui de direito constitucional, porque não é o caso. Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. Todo juiz tem o poder de declarar uma norma inconstitucional. Todo juiz ou tribunal, certo? Então ele pode achar que uma norma é inconstitucional e declará-la inconstitucional, e essa norma, naquele caso concreto, daquela pessoa que entrou na justiça dizendo que ela é inconstitucional, a norma para de valer. Isso chama-se controle difuso. Por que difuso? Porque está espalhado em todo o judiciário, né? Todos os tribunais, todos os magistrados. Situação diferente é a do controle concentrado. Esse controle concentrado ele está nas mãos do STF. Como guardião da Constituição Federal, cabe a ele a última palavra sobre a constitucionalidade ou não de determinada lei ou norma. Então, traduzindo aí, tentando cortar o juridiquês, que é a nossa proposta. O Supremo está dizendo o seguinte, olha, se um juiz falou que, antes de mim, que é inconstitucional uma determinada norma, essa decisão para de valer, porque eu, Supremo, guardião mor da Constituição Federal, quando eu me manifestar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, é isso que vai valer. Nos últimos tempos, a gente teve decisões do Supremo desfavoráveis aos contribuintes. Por exemplo, a gente teve a decisão do ISS sobre a franquia, que dizia que as franquias não se pagavam ISS porque dizia que a relação de franqueador e franqueada não era de serviço. Mas isso mudou. E aí surge a dúvida, será que a Fazenda vai cobrar retroativamente esses valores? A gente não sabe. Como eu falei, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer depois do acordo do Supremo e, obviamente, se a Fazenda tentar cobrar, isso vai ser judicializado e a gente vai ter que esperar ver qual é o posicionamento do Supremo para cada um desses tributos. Mas o que eu acho interessante são os argumentos levantados por ambas as partes. O que é que diz a Fazenda nesses casos? Ela fala, olha, quando um tributo é declarado inconstitucional, eu automaticamente paro de cobrar. Ou seja, se o STF me falou, olha, o tributo é inconstitucional, vou pegar o exemplo do ICMS, do PIS e COFINS, do ICMS compondo a base de cálculo do PIS e COFINS. O Supremo, lá no tema 69, ele falou, olha, o ICMS ele não compõe a base de cálculo desse tributo. É inconstitucional cobrar PIS e COFINS sobre o ICMS. Então, automaticamente, a Fazenda para de cobrar e não entra com ação rescisória. Mesmo nas ações que ela tiver ganho no meio do caminho, ela não entra com ação rescisória para dizer, olha, preciso desfazer aquela decisão para fazer uma nova decisão e poder cobrar. Isso não acontece. A Fazenda automaticamente para de cobrar, mesmo quem perdeu para ela o processo na justiça. Então a Fazenda diz, olha, se eu faço isso nesses casos, nada mais justo que os contribuintes façam a mesma coisa. O Supremo não disse que o tributo é constitucional? Então o Supremo tem que fazer valer a sua decisão e os contribuintes têm que aceitar. Eles têm que fazer como a gente faz. A gente aceita e para de cobrar. No caso, o contribuinte aceita e vai ter que começar a pagar. Situação parecida agora, recente, quando o Supremo disse que é inconstitucional a cobrança de imposto de renda sobre pensão alimentícia. Pouco tempo depois, a Receita Federal já lançou notas explicando, olha, beleza, o Supremo disse que não pode cobrar imposto de renda sobre pensão alimentícia, então eu vou deixar de cobrar. Na declaração do imposto de renda do ano que vem, você não vai precisar declarar, não vai precisar recolher. E para os últimos 5 anos passados, faz uma retificação lá da sua declaração que a gente devolve administrativamente. Então, esse é o raciocínio. Como a Fazenda aceitaria essas decisões, após o julgamento definitivo do Supremo, o contribuinte teria que aceitar também. Qual que é o argumento dos contribuintes? Os contribuintes estão dizendo... Olha, eu não estou questionando que a CSLL é constitucional. Isso já foi decidido em 2007. O que eu estou questionando é, o Supremo, pela primeira vez, isso é fato, é algo inédito, o Supremo, pela primeira vez, disse que o controle concentrado dele, Supremo, sobre as normas, quanto à sua constitucionalidade, prevalece sobre o controle difuso que os juízes de todos os tribunais do Brasil exercem sobre as mesmas normas, e é como parâmetro a mesma Constituição Federal. Então, como a palavra do Supremo hoje
vale mais, se o Supremo acabou de fixar isso, os contribuintes dizem, olha, isso mudou, porque antes não era assim. Inclusive o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele tinha um entendimento que é o seguinte, vou ler até para vocês, olha, o fato do STF se pronunciar posteriormente em sentido oposto à decisão transitada em julgado não pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar vigência ao controle difuso de constitucionalidade. Ou seja, o STJ tinha uma decisão já pacífica no tribunal dizendo o seguinte, veja bem, se o Supremo se pronunciar depois sobre uma decisão que já, sobre uma temática que já está coberta pela coisa julgada, essa decisão já estabilizada, ela segue em frente, ela é inalterada. Por quê? Porque senão você está dizendo que o controle difuso não serve para nada. É basicamente isso que o STJ entendia. E agora veio o Supremo e disse o contrário, falou, não, a última palavra é minha, e quando eu decidi em controle concentrado, acabou, não tem mais discussão. Então é importante vocês ficarem atentos para os desdobramentos dessa nova decisão, desse novo entendimento, e assim que o acórdão assim que o acórdão for publicado, a gente vai ler ele com bastante atenção e trazer para vocês alguns detalhes que realmente tenham passado aqui, porque a gente, como eu falei, a decisão é muito recente, ainda não tem a publicação do inteiro teor dela, e a gente vai tentar esclarecer as dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa para ficar mais específica, pode mandar para a gente, que a gente vai responder com todo prazer. Então, vejo vocês no próximo Etc. Explica. Um abraço.